Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, passar umas dicas a respeito de diluição ou preparação de tinta de parede, tá ok? Então assim, primeira coisa, tem que tomar como referência a informação do fabricante. Essa informação deve estar contida na lata, tá ok? Porque dependendo da qualidade da tinta e tudo mais, a diluição ela é feita em uma porcentagem, tá ok? Essa porcentagem ela pode variar ali de 10%, chegando até 50%, tá? Só que daí também eu vou dizer aqui uma coisa que eu faço, não é o que está recomendado aqui, mas eu vou explicar o porquê eu faço isso também. Veja bem, essa tinta aqui, ó, a Rende cobre muito da Suvinil, ok? Ela tem como especificação aqui 30%, tá? Sempre que falar de porcentagem, entenda o seguinte, a gente vai ter 100%, daí está dizendo 30%. Quer dizer que para cada 10 partes que eu colocasse de tinta, eu colocaria 3 de água, como é o caso aqui. A maioria das tintas de parede vai ser diluição em água, e dependendo, tem umas tintas que nem precisa diluir. Mas sim, sempre faça diluição, principalmente tinta de parede, que ela costuma ser um pouco mais grossa. Se tiver recomendação, faça a diluição, porque senão não vai render nem perto do que é especificado, tá? Por fim, tem que tomar como referência, observa na lata, deve estar contendo a informação dizendo assim, ó, diluição em 30%. Tem umas que até facilita a questão da referência para fazer a diluição. Essa daqui, como é 30%, eu poderia tomar como referência o seguinte: para cada 3 potinhos de tinta que eu pegasse, eu pegaria ali 1 de água, tá? Ia beirar uns 30%. E também mencionando que tinta, quando ela é mais de qualidade e ela vai ter um rendimento maior, ela é assim, ó, ela é pastosa quando ela está na lata ainda, tá ok? A recomendação, como eu disse, dessa daqui é 30%, então 500 ml eu colocaria mais ou menos uns 150, 200 ml de água. Porém, cara, essa tinta, eu vou dizer, enfim, eu já fiz isso aqui, eu diluo ela em 100% para pintar área interna, tá ok? Essa tinta ela tem recomendação tanto para área interna quanto externa. Toda tinta que você vê aí que essa tinta mais baratinha, essa tinta mais em conta, ela é bem mais rala e ela vai ter quase sempre uma recomendação para a área interna, que não vai tomar chuva, que não vai ter ação direta do sol, tá? Então, como essa daqui é uma tinta boa, tá? Uma tinta boa, que ela tem recomendação para a área externa também, eu diluo ela em 100% para pintar a área interna. E só para ficar de referência aí para vocês, tá? Aqui, ó, aqui foi tudo pintado com ela diluída em 100%, tá? E isso porque eu só dei uma demão, dava para dar uma cobertura maior ainda se eu tivesse dado 2 demãos, mas eu só dei uma só, tá? Não tem muita frescura não. Mas enfim, tendo em vista aqui a referência de diluição dela, tá? Para quem tem dificuldade com essa questão de porcentagem, ou utiliza o celular, ou sempre pensa da seguinte maneira, tá? Divide por 10 a quantidade que você está utilizando de tinta, e a quantidade de água que você vai colocar, você vai multiplicar
pela referência aqui. Por exemplo, se é 10%, vai ser só uma parte mesmo. Se for 20, daí você multiplica isso por 2. Vamos um exemplo prático aqui, tá? Vamos supor, esse potinho aqui ele tem 500 ml. Eu estou pegando 500 ml de tinta, tá? Se eu dividir 500 por 10, vai dar 50 ml, ok? A recomendação aqui é 30%. Então eu vou fazer 50, tá? Peguei 500, dividi por 10, deu 50. Fazer vezes 3. Vezes 3, 150, tá? 50 vezes 3, 150. Mas, tá? Isso eu estou dizendo o que está especificado, que o fabricante diz que tem que fazer. Mas aqui, como é aquela questão que eu disse, é uma tinta de qualidade que eu vou utilizar no ambiente interno e ela até tem a recomendação para a área externa, sem problema algum. Eu vou diluir a 100%. O que é 100%? Estou pegando aqui, ó, uma parte de tinta, deixa eu pôr ela aqui, ela é pastosa mesmo, tá? Essas tintas que rende bastante aqui, ela é pastosa. E agora eu vou pôr mais um potinho de água. Deixa eu pegar a água aqui. E assim, cara, quando você for pesquisar, você vai ver que essas tintas não é barato, tá? Só que o que eu digo é o seguinte: você já viu aquela história do barato sai caro? Eu comprei uma tinta para pintar aqui também, mais especificamente o local que eu tô aqui, tá? Ali já foi utilizada essa daqui mesmo, mas era uma tinta dessas que supostamente a gente compra pelo... é a tinta econômica, que é aquela condição, tinta econômica quase sempre a indicação é para a área interna, tá? Esses tipos de tinta econômica, não faça esse negócio de diluir em maior quantidade como eu estou fazendo aqui, tá? Aqui a recomendação é 30%, 30, 40%, e eu estou fazendo 100 aqui, 100%, mas essas tintas econômicas não faça isso, porque ela já é bem ralinha mesmo. Se lá estiver dizendo 10%, faça em 10%. Tá? A tinta econômica, ela está no estado líquido e bem ralinha. Tá? Enfim, o que eu quero dizer? Eu comprei uma dessa e praticamente não valeu a pena, tá? Porque eu precisei dar praticamente 2 demãos, isso porque eu não tenho um critério de exigência. Para mim aqui estou pintando para a parede não ficar no reboco natural, mas mesmo não tendo exigência, se tivesse um pouco mais de exigência, eu precisaria dar 3 demãos daquela tinta econômica, tá? E essa daqui, mesmo diluído a 100%, que eu mostrei ali de onde foi pintado, ela deu um resultado muito maior de rendimento. Então não é, se você olhar só pro valor, dizer, pô, uma lata de tinta é quase 300 conto, mas você tem que tomar referência aí do rendimento, entendeu? E outra questão, a tinta, assim, às vezes a pessoa fala, pô, mas a tinta é pastosa, deve ser difícil de diluir. Cara, se for uma tinta de qualidade como essa daqui, ó, como eu estou fazendo aqui na própria varetinha, ela praticamente já diluiu aqui, ó, tá? Se for para quantidade grande, faça até um batedorzinho, ó, pega um pedacinho de arame, só dobrar ele assim na pontinha, tá? Mas aqui já está praticamente diluído, tá?
facilita o processo, principalmente se for para quantidades maiores. Se você não tem nenhuma referência de quanto que eu preciso diluir, será que eu vou gastar quanto de tinta e tal, sempre a referência é uma quantidade menor, tá? Aqui eu diluí um potinho, eu preparei aqui, vamos supor que vamos tomar como referência que eu preparei 1 litro de tinta, tá? Que seria que eu peguei um potinho desse, um potinho de água. Aí, essa primeira pintura que eu vou fazer aqui, eu vou ver quanto que vai render, tá? Eu consegui pintar 9 metros, com uma parede 3x3, consegui pintar uns 9 metros quadrados, então eu sei que 1 litro vai render aproximadamente 9 metros quadrados. Aí você tem uma referência para diluir, às vezes, uma quantidade maior. Você tem um baldinho ali, daí você já prepara uma quantidade grande para não ficar toda hora preparando. Tá? Mas se é para uma área pequena e tal, é melhor diluir em pequenas partes para você não desperdiçar material. Depois que você diluiu, não é interessante mais guardar ela. Tá? A chance dela endurecer é bem maior. Tá? Mas assim, na lata, quando ela tá, principalmente essa daqui em formato que ela é pastosa e tal, cara, isso aqui dura muito tempo. Tanto é que eu tinha uma outra lata que quando eu pintei aqui, a primeira vez que eu pintei a casa, não tinha nem essa parte aqui. A tinta fazia mais de ano que tava lá, o restinho que tinha ainda deu para utilizar, tá? Mas olha, tá? Enfim, para você ter uma ideia aqui, eu diluí essa tinta em 100%, ou seja, eu peguei uma parte de tinta, uma parte de água, e ela aqui, ó, ela tá muito mais viscosa ainda do que essa tinta que você vai comprar como econômica, ok? Novamente reforçando, se for tinta econômica mesmo, não dilua acima do recomendado, em nenhuma hipótese, tá? Aquelas tintas são bem ralinha mesmo, se tá falando 10%, 10%. Essa tinta de qualidade, tem outras marcas também, mas dessas de qualidade para você pintar em área interna, você pode diluir com certeza e você vai ter um bom rendimento, ok? Então basicamente é isso, galera. Agora na questão da aplicação, aí cada um vê o que utilizar, o que vai utilizar para uma questão de rendimento melhor. Mas ainda assim, tá? Dá para utilizar o rolinho de espuma. Ele rende obviamente bem mais que o pincel. Só que é sempre bom ter um pincelzinho também para pintar os cantinhos e tudo mais, porque senão você fica raspando a borda aqui do coisa e vai desgastando ele para pintar as quininhas, ou se for para contornar as coisas, um pincel também sempre ajuda mais. Aí, enfim, o rolinho de espuma é o mais básico. Daí tem uns outros tipos de rolinho aí, se quiser utilizar também. E basicamente é isso, tá ok? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha e inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!